Como nasce uma vocação? Quais as principais dificuldades encontradas? Como um menino de origem pobre encontra na igreja sua principal razão de viver? Padre João Zacarias, Padre Zacarias, ou simplesmente como é conhecido, Padre Silvio. 25 anos, uma vida a serviço do reino de Deus. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. No dia 8 de fevereiro de 1965, nascia no povoado de Carrasco o pequeno João da Silva Zacarias. Filho de uma família pobre, nasceu em sua casa e ficou lá até o nascimento do seu quarto irmão, Everaldo Zacarias. Logo depois mudam-se para o povoado de Lagoa da Pedra e sua relação com Poços se deu a partir de idas e vindas, de grandes dificuldades, pois era aqui onde sua família se refugiava por conta da seca que assolava a região. Mas no ano de 1974, muda-se definitivamente para esse povoado e vem morar aqui, nas imediações da antiga praça do povoado, e vem ficar nesta casa. Fato curioso é que a mesma fachada da época ainda perdura até os dias de hoje. Foi nessa casa onde Padre João Zacarias veio morar aqui em Poços. Quando criança, era nós na roça, né? Morávamos perto na Fazenda Santo Antônio, da Ferbasa. Depois nos mudamos para a Lagoa da Pedra. Depois da Lagoa da Pedra, a nossa infância foi muito boa, nós brincávamos muito, fazia muitas traquinagens que criança faz. Derrubamos muitas senhoras com lata de água, amarrando capim, né? Eu com minhas irmãs, minha irmã fez ele pegar, mexer com o garrote deu um coice nele, ele caiu, né? Ficou desmaiado, nós ficamos agoniados, achava que ele tinha morrido. Então, traquinagem de criança sempre a gente tinha. Mas ele sempre uma criança feliz, normal como a gente, né? Dia de segunda-feira, imagino que era que a gente fazia, nós três, eu, Padre João e Glória, minha irmã mais velha. Nós iríamos para a porteira do caminho daqui da feira para pedir esmola para o pessoal que passava. Dá esmolinha, pelo amor de Deus. Aí as famílias diziam, ai, toma um pão, sua mãe já vem no caminho, ela vai lhe dar mais. Então a gente fazia aquelas traquinagens de brincadeira, mas umas brincadeiras sadias, sabe? Até prejudicava, que foi essa que chegou a prejudicar, que minha irmã não sabia que ia acontecer isso, né? E aí, depois, meu pai vendo a necessidade, né, da gente ter os nossos estudos, né? Então, o que foi pensado? Maria, como ele chamava minha mãe, vamos para Poços para poder dar o estudo aos nossos filhos, que ficando aqui vai ser difícil. E olha que nós viemos da Lagoa da Pedra. Eu, ele e Glória estudávamos ali onde hoje é a fazenda do seu Pedro Freitas, né, na esquina da entrada para o Brejo Grande. Nós viemos para a escola, a nossa merenda era farofa com leite, porque não tinha outra merenda para trazer assim, porque quando a gente voltava era mais de meio-dia, chegava em casa quase 1h da tarde. Mas nessa luta a gente conseguiu, né? A gente ia de pouquinho, até quando ele tomou essa decisão, devido à dificuldade da gente vindo de lá, nós três pequenos. Minha mãe dizia, olha, quando vir um carro, se esconda dentro do mato para o carro não carregar vocês. Então isso sempre fica marcado na memória da gente, né? Aí quando meu pai, diante de mais minha mãe, veio a dificuldade que a gente sentia, aí decidiram vir para Poços. Né? Foi aonde foi comprada a casinha da gente, que é na entrada da cidade, justamente a casa que ficava em frente à igreja antiga, que o asfalto que passou agora com a inovação foi em cima da igreja, onde era a igreja, né? E a nossa casa está lá até hoje, que era nossa, do mesmo jeitinho à frente, não mudou nada. Até a cor, por incrível que pareça, está amarela, né? É a mesma cor. Quando o pequeno João Zacarias chegou para morar nesse povoado, encontrou aqui uma segunda igreja católica dedicada a São João Batista, que teve que ser demolida por conta da construção da rodovia que liga o distrito de Poços à sede do município. Essa igreja então foi demolida no final da década de 70 e construída uma nova, no alto do povoado. Mas foi nesse exato local onde os fiéis católicos celebravam o santo sacrifício da Santa Missa naquela igreja.
Zacarias se inseriu nas atividades pastorais promovidas pelos fiéis naquele tempo, e o ofício da Imaculada Conceição marcou seu início na vida cristã católica, tendo como incentivadoras Dona Regi e Dona Juvina. Todos os sábados se rezava o ofício de Nossa Senhora e dias depois eu descobri que também existia, junto com o ofício, a Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas era só, tocava a igreja e o pessoal descia para rezar o ofício, terminava o ofício e ia para casa. A tarde era de arrumação de flores, a Dona Regi geralmente foi quem eu conheci, de frente, e nós pegávamos as flores lá na lagoa, esse é o maneirinho que plantava, as primaveras, e ia buscar, e era só isso. Tudo que a igreja tinha de belo era recitar o ofício de Nossa Senhora. O Padre Zacarias, como criança, era um menino muito especial, muito educado, muito amoroso. Quando eu quiser lavar a igreja, que eu abria a porta da igreja, ele sempre chegava junto comigo para me ajudar a limpar, arrumar os jarros, que era para no dia de sábado nós cantar o ofício de Nossa Senhora, porque ele gostava muito de Maria. Maria é uma pessoa muito especial na vida dele. A gente preparava, varria a igreja, nós preparava para ir pegar água lá na lagoa. Ele muito pequeno, com 8 a 9 anos, mas ele já levava uma latinha para trazer a água para nós limpar a igreja. Depois que nós limpava, a gente ia pedir flores nas casas das amigas, que eles davam com muito gosto. E ele me ajudava ali a fazer os jarros. E ficava olhando e perguntando, tá muito bonito, né, Dona Régia? Eu digo, tá. Aí a gente ficava feliz, tanto eu como ele na igreja, porque a gente estava tudo bonito, tudo cheiroso e tudo arrumado. Desde sua infância, o pequeno João Zacarias demonstrava ser especial. Ainda com pouca idade, detestava presenciar desavenças entre os seus irmãos. Na verdade, o padre João Zacarias, enquanto aos seus 8 anos de idade, a partir dos 8 anos, era um menino super diferente. Porque as suas ações, a sua forma como lidar conosco, né, a gente via que ele tinha uma forma de nos conduzir sempre para o bem. E uma parte assim, bem vista aos olhos, era quando nós brigávamos, ou que a gente discutia um com o outro, ele chorava com aquilo. E aí ele já pequeno, chamava um ou outro e dava conselho, para que a gente deixasse, para que a gente não sentisse raiva. Mas ele sofria muito com aquilo. Então ele chorava primeiro, depois ele chamava a gente para conversar. Então, esse sistema dele, a gente viu que já era uma criança que no futuro ia acontecer algo, que a gente não sabia o quê. Mas como que Deus já tivesse um propósito na vida dele e queria ser uma criança e um rapaz super diferente. Cultivando a fé e gradativamente descobrindo e aprendendo sobre Deus, João Zacarias demonstrava um carinho especial sobre as coisas do Altíssimo. Ainda muito criança, dedicava um espaço no seu quarto para decorar e fazer suas orações. Era um momento dele e Deus. Primeiro, que ele tinha um quarto após o quarto da minha avó, e esse quarto que ele dormia, inclusive ele tinha um só para ele, não porque ele quisesse ter esse quarto por vaidade só dele, mas a gente pôde ver que ele tinha alguns utensílios que ele guardava no quarto. E com o passar do tempo, ele ergueu um pequeno altar no quarto dele. E então ele começou a viver já esse chamado dele, né, dentro do seu interior, com essas pequenas ações. O porquê desse altar. O porquê que ele tinha aquele quartinho fechadinho, onde ele se trancava nas tardes ao escurecer e ficava lá orando e conversando com Deus. E a gente escutava, né, do quintal, da cozinha, por onde a gente andava. Então, no meio da casa, aos arredores da casa, no quintal da casa, a gente ouvia ele conversando com Deus. Então, começou esses traços. Na verdade, como eu sendo uma das irmãs do meio, digamos, eu não lembro bem dos utensílios, mas minha irmã mais velha, a Glória, sempre conta para nós que tinha várias imagens. Tinha São João Batista, tinha Nossa Senhora,
Nossa Senhora quando ela apareceu, né? Aquela imagem quando ela apareceu que tinha os três, Francisco, Lúcia e Jacinto. Além de ter a imagem dela, era um papel com esse desenho, né? Lá. E jarrinhos de flores. Inclusive daquela flor que se chama Bonina, que hoje, eu não sei se você lembra, porque você já é jovem, mas na nossa época, os nossos quintais eram cheios de boninas, de todas as cores. E ele colocava nos jarrinhos, e colocava os santos e muitos crucifixos pendurados, que ali, quando ele ganhava, onde ele via, ele comprava do próprio suor dele aquilo, e ele ia incrementando ali seu quarto. É muito difícil para uma criança de 7 anos, mais ou menos, ser na Lagoa da Pedra, né? Me lembro do altarzinho, mas certamente não tinha muita coisa, além de que um quadrozinho de Bom Jesus da Lapa, né? Que alguém foi em Bom Jesus da Lapa e me trouxe de presente, e uma vela, né? E um jarrinho de flores. O que eu me lembro é que eu ficava sozinho, eu queria ficar só. Era um momento em que eu sentava ali, atrás da mesinha, e eu ficava só. Eu tenho hoje necessidade de ter um tempo só. E durante a missa, tem um determinado momento que você faz a genuflexão para o Santíssimo ali, né, antes do eis o mistério da fé, é o momento que eu me sinto em glória, eu me sinto assim, sabe, máximo, renovado ali. O Cristo que aparece e eu que desapareço, né? Por isso que o padre se agacha ali atrás do altar. Hoje eu entendo isso, mas naquele tempo era apenas querer ficar só com Deus. Eu tinha uma necessidade de ficar escutando o barulho do vento, como se dissesse, Deus está me vendo? Eu estou aqui escondidinho, não tem colegas perto, ninguém está me vendo, Deus está me vendo? Era mais um questionamentozinho, mais uma necessidade que eu tinha de ficar sozinho. E eu tenho até hoje essa necessidade, eu saio, faço isso, faço aquilo, mas chega um momento que eu paro assim, às vezes eu pego a Bíblia assim, seguro e paro, só segurando a Bíblia. Depois, como a igreja era quase de frente à nossa casa, que a gente morava na entrada de Poços, na primeira rua, né, ao lado esquerdo, vindo de Campo Formoso. Então, ali existia a igrejinha. E ele, às vezes, não tinha como ele ir para a missa, por falta de condições financeiras, porque nós éramos 10 irmãos, não tinha como a gente se vestir todos ao mesmo tempo, né, ou da mesma forma. E ele chegou até subir em galhos, ou nas árvores mais altas do quintal, para ver o padre entrando lá. As pessoas que entravam ali, que entravam e saíam, que chegavam com aqueles carros cheios de pessoas. E ele queria participar, mas não tinha como, porque era uma coisa que estava nascendo dentro dele e que nós, dos familiares, não sabíamos aquilo que ele estava sentindo. Então, essa diferenciação começou daí, a partir daí. E ele contemplava toda a missa lá de cima, ouvindo. E tempos depois, ele foi crescendo, se encorajando e começou já a ir diretamente para a igreja. E lá ele começou pequenininho, fazendo trabalhos internos, trabalhos extraordinários, como limpeza da igreja, limpeza de altar, colocação de flores, ajeitando as ofertas. Então, esses trabalhos de base na obra de Deus. Então, essas primeiras ações foi os primeiros impactos que nós na família começamos a observar dele. Então, daí a gente foi perceptível que tinha algo diferente na vida dele. O trabalho sempre esteve presente na vida do padre João Zacarias, que desde muito pequeno aprendeu a conquistar suas próprias coisas e, é claro, ajudar nas despesas de casa. Aqui, nesta praça, continua sendo o ponto comercial do distrito de Poços, onde acontece todas as segundas-feiras a Feira Livre Comunitária. Com certeza, Padre João vendeu muito dos seus produtos aqui nesta praça. O pai trabalhava, minha mãe era muito giradeira, minha mãe era muito administradora, sabe? Se minha mãe tivesse sem dinheiro, ela olhava assim e via uns licuris lá no terreiro, ela fazia cocada e botava nós para vender na rua. Geralmente eu e Everaldo, né, que vendemos muita coisa. Minha mãe plantava coentrinho, cebolinha e etc. Então a gente tinha sempre uma coisa para fazer, né? E aí começou o meu campo profissional. Então eu não queria pedir dinheiro a pai, entendeu?
trabalhava sempre que meu pai trabalhou, sempre, toda a vida. Né? E eu via ali alguma necessidade, ou eu queria comprar alguma coisa, ou ter dinheiro no bolso, que eu sempre gostei de ter dinheiro no bolso, então eu procurava meus recursos. Tipo, quem foi a minha, aqui eu posso ressaltar, quem foi a minha primeira patroa? Reginalva Nazário, né? Dona Regi, vendendo o quê? Geladinho, entendeu? Então é muito, eu era tão novo, Messias, de vender geladinho, que a minha caixa de geladinho era pequena, era aquelas caixas tipo de vacina. Ela botava 9, 10, no máximo 12 geladinhos e eu saía vendendo. Isso eu botava em cima, o meu cofrezinho em cima da parede, lá no buraco que tinha. Se eu via que tivesse necessidade de alguma coisa, eu dizia, mãe, que tem dinheiro, comprar pão. Ah, tem dinheiro agora? Não, compra na caderneta para anotar, para pagar depois, quando o pai voltasse. Eu dizia, não, eu tenho dinheiro. Entendeu? Também, depois aí se desenvolveu, depois da Regi, aí como criança, trabalhei muito, né? Fazendo não só fazendo geladinho, como vendendo geladinho. Depois passou para a dona Vandinha, onde eu vendia geladinho, também com meu irmão Everaldo. Depois vendia o cavaco, vendia o pastel, né? Com a Rosa Borges, Milton Borges, né? na venda. Então eu pesava açúcar, pesava arroz, a Binha, a Dinha de Pinicapau me chamava para pesar não sei quantos quilos de açúcar, de arroz. E ali ela dava, né, o excedente, tipo, passou de 60 quilos, dava meio quilo. Ela não importava de dar, ela sabia que era uma coisa justificada, não tinha nenhuma dificuldade nisso, né? Estava passando, às vezes vinha mais das fábricas, então ela dava ali, o Milton Borges era muito caritativo também, a Rosa, então me ajudavam porque viu eu trabalhando e eu não tinha salário, então era um sistema de trocas, eu dava o meu serviço e recebia alguma coisa, né? A Rosa ajudava muito as pessoas. Aquela prioridade ao dele da oferta, ele foi uma coisa que chamou bastante atenção e ele sempre procurava trabalhar, fazer alguma, era vender geladinho, era pastel, né, cavaquinho, passar até mesmo, a gente tem algumas casas aqui que ele prestava o serviço, ele me levou também para encerar a casa das pessoas, né? De Dona Regi, de Dona Merentina, que é do Vadu, né? E aí a gente tem esses valores e aí foi com que as pessoas procuravam ajudar ele dessa forma. Teve também uma sorveteria aqui do Pedinho Ferreira, irmão do Manuel Ferreira, que sempre procurava ajudá-lo dessa forma, né? Com atividade, vendendo os produtos deles lá, de picolé e geladinho, aqui de Tiquara, né? Aqui de Poços também. Depois eu peguei esse cargo dele também. Fiquei também vendendo geladinho também, do Santo Sapato, né? E minha mãe também, a gente vendia verduras aqui na semana, já para ter o dinheiro da gente, né, de merenda, muitos filhos, né, muitos irmãos. Aluno dedicado e curioso, sempre com boas notas, iniciou sua alfabetização, antigamente ABC, na casa de Antônio Preá, no povoado de Brejo Grande. E tempos depois veio estudar aqui, na escola Antônio João de Carvalho, em Poços. Dizem que sempre a primeira professora, né, e a primeira namorada é o que marcam mais, né? Então, a minha primeira professora foi a professora Edinalva, do seu Nequinho, açougueiro, né, que foi lá na casa do Antônio Preá, na zona rural, né, lá hoje, né, indo ali para o Brejo Grande. E a gente, nessa época, ABC e cartilha, para depois de 7 anos entrar no primeiro ano, que não podia entrar com a idade de menos de 7 anos, a gente vinha da Lagoa da Pedra a pé para isso. A minha primeira professora foi a Edinalva. Chegando aqui em Poços, com 7 anos para entrar, aí 7, 8 anos, que é um pouco variável essa questão de 1 ano a mais, 1 ano a menos, aí foi a professora Elaci, de Campo Formoso, que no meio do ano passou para a professora Marisete, que ficou comigo do meio do primeiro ano até a 4ª série. Então são professoras que marcaram muito a minha vida. A professora Marisete tinha aula de religião e a gente tinha a oportunidade de ter ali aula de religião, me lembro assim os vários assuntos, mas o fato que qualquer pessoa que rezasse uma Ave Maria perto de mim, eu me sentia fortalecido. Eu já tinha muita clareza do que eu queria. Então não precisava de muita coisa,
para vir falar comigo, se dedicar a mim. Eu já sentia, né? Bastava a pessoa me apoiar e dizer assim, você padre, que bom! Pronto, para mim já era uma oração e eu já estava feliz. E a Marisete tinha esse, eu me lembro que teve umas 2 aulas aí que ela faltou e eu dei aula de religião. Imagina um menino de 9 anos de idade, né, 10 certamente na época, ali, e a turma ficou como se fosse um professor. Eu falei alguma coisa, não sei o que foi que eu falei, mas eu sei que eu falei, entendeu? E a turma ficou na sala de aula, toda. O conhecimento de Deus e a doutrina da Igreja são ensinamentos passados na catequese, uma pastoral de grande importância, que nos ensina também a como viver em comunidade. E fica registrado na nossa memória a imagem do primeiro catequista, aquela pessoa que, depois de nossos pais, nos ensina a aprender sobre Jesus e a Igreja. Com o Padre João não foi diferente. Então, o primeiro catequista foi Azar, Rosária Batista Nazário, mãe do padre Edilberto, né? E aí foi mesclando que Azar, Regi, Raimunda e por último Irene. A Irene já tinha um conhecimento mais, os anos foram se passando, aí eu já tinha 13, 14 anos, a minha primeira Eucaristia eu fiz com 14 anos de idade, entendeu? Pode parecer retardável, mas não era próprio da época, né? Então a última foi a Irene, já encaminhando para a primeira Eucaristia, né? E essas bases primeiras da Regi, Azar e a Munda, as 3 irmãs, foram essenciais, porque assim, o que era que sustentava a minha fé? Era o ofício da Nossa Senhora, então eu aprendi de cor. Qual era o incentivo para os vicentinos? Elas me davam. Qual era a alegria? Tocar o sino. Então eu tinha a oportunidade de tocar o sino. Qual era a alegria? Ter um tamborete na frente para sentar ali perto de Nossa Senhora e ficar mais próximo. Então eu tinha. Então assim, as regalias da época eu tinha. Era um tamborete para sentar, a oportunidade de comprar flores. Dona Régia pedia muito, a Azar também, a Munda também. Então eu tinha. E quando chegou na Irene, já estava com a idadezinha já mais avançada, a catequese já era mais perto, já tinha Bíblia, já tinha encontros programados, a Irene era mais, né, já tinha um conhecimento que poderia passar para nós, já mais atualizado da Igreja, o que antes não tinha. Aqui na Sociedade São Vicente de Paula, foi membro por muito tempo, desde muito jovem, e fez questão de ser participante assíduo e aprender sempre muito mais sobre Jesus Cristo, o Bom Pastor, oculto no testemunho de fé de São Vicente de Paula. Então, os vicentinos é como se fosse o auge da comunidade, porque lá se lia a Bíblia, seu sátiro tinha uma Bíblia antiga, Sátiro da Silva Nazário. E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, bem pivete, ele lia a parábola do bom samaritano. E aquilo ele repetia, digamos, um outro domingo ele lia outra coisa, no outro domingo ele voltava para a parábola do bom samaritano, ele lia outra coisa, depois ele voltava para a parábola do bom samaritano, era o texto de cabeceira de seu sátiro. Certo? Aí eu pedi para ser vicentino, eu achava bonito, né, chamar o nome lá. Além de ouvir a palavra, as orações que tinha, e a paixão, a vida de São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, a gente percebe, e eu sabia que era uma sociedade que ajudava as pessoas, entendeu? Era um grupo de pessoas, eu não sei assim, quem é da diretoria assim, mas eu me lembro da Robertina Jardilina, de seu sátiro, né, de seu Júlio Nazário, seu José Zuca Borges. Esses eu me lembro que estavam ali na frente, né? Eu terminava a conferência de São Vicente e eles ficavam sempre ali. Mas eu não sei dizer se eram de diretoria oficial, se não era, entendeu? Mas esses me marcaram muito. Inclusive, quando eu pedi para ser vicentino, nem podia, porque eu era de menor, pai e mãe tinham que se responsabilizar, eles não estavam ali no momento, né? E aí seu sátiro se sentiu tocado, né, por aquele meu pedido, reuniu um grupo deles, não sei quem, ali depois da conferência, e disse, esse menino pede para ser vicentino, né? Os pais não estão aqui, como a gente vai fazer? E eles disseram, você participa, seu sátiro, você vai continuar vindo? Vai participando? Sim, senhor, vou sim. Aí eles me aceitaram como vicentino. Aí eu fui comunicar ao meu pai me deu imediatamente uma moeda
né? Não sei que valor, o número 5, eu me lembro que eu tinha o 5 naquele, não sei o que era. E na outra conferência, então eu vim correndo, porque eu queria o momento do ofertório, que eu ia ter a alegria de doar aquela moeda que o meu pai me deu para botar no saquinho da igreja, entendeu? Então, assim, foi uma oportunidade de ser vicentino. E eu sou apaixonado pela vida de São Vicente, né, de Paulo, né? Então foi isso, foi como é que diz, uma mão na roda, como se diz hoje, sabe, para o meu campo inicial. Se só tinha o ofício, eu já participava. Então o segundo passo era ser vicentino. Eu fui vicentino, então para mim eu estava crescendo, eu estava ficando, né, estava crescendo, e era isso que existia. Eu acho que é um aspecto da caridade, que quando a gente pensa caridade, a gente pensa logo em formar uma cesta e dar, pegar uma roupa e dar, pegar o dinheiro e dar, e esquece do abraço, esquece do olhar. E eu sou muito preso a isso. E eu me lembro que aquele gesto da imagem aqui, parece que não tem mais São Vicente no momento, né? Está lá na frente, de São Vicente de acolher a criança no braço e a outra com a mão em cima daquela outra criança, aquilo sempre me chamou a atenção. É tanto que quando eu entrei no seminário propedêutico, em 1990, em Salvador, a igreja que eu entrei ao lado do seminário tinha Santa Paula Francinetti, e quando eu vi a imagem de Paula Francinetti e uma criança pequena e ela com a mão sobre os ombros da criança, imediatamente eu lembrei de São Vicente. Então esse jeito meu de ser dado aos outros, eu aprendi muito cedo. E nunca pensava só o lado financeiro, nunca físico, sempre esse lado espiritual. Eu gosto de olhar para as pessoas, eu me sinto bem. Às vezes eu não dou uma palavra no velório, eu abraço, choro junto, estou colado, sinto. Esse é o meu jeito de ser. Um dia ele chegou aqui com um carro cheio de meio mundo de coisas. Alimentos, verduras, roupas. E aí eu perguntei. E ele disse que tinha vindo de Salvador para cá, numa consulta, né, e de saúde. E aí onde ele parava, ele via aquelas pessoas simplesinhas vendendo um coentro, um molho de cenoura, um sapatinho, né, uma roupinha no meio da estrada, um brinquedo. E ele, quando ele parava ali para tomar uma água, conversava com as pessoas, que ele via as pessoas com tanta ansiedade em vender aquilo, e ele pensava, meu Deus, bem que não vendeu nada hoje para comprar o açúcar ou o feijão. E ele saiu comprando, gastou um dinheiro que nem era realmente para gastar. E eu disse, e aí o senhor vai fazer o quê com todas essas coisas? Ele disse, eu vou passar para frente. E aí saiu perguntando quem necessitava e saiu distribuindo. Então, esse fato, ele perdura até hoje. Ele sempre tem isso nele. Foi um fato inusitado, por quê? Porque é uma característica dele, é essa. A família é nosso porto seguro. É ali onde nós aprendemos os valores que nos ajudam a formar quem somos. É de fundamental importância o apoio das nossas famílias para que possamos tomar decisões assertivas. No caso do Padre João, a vocação sacerdotal era a semente que ele cultivava desde a infância, e o apoio dos familiares o ajudou a cultivar mais e mais a vida religiosa e realizar o seu grande sonho, tornar-se sacerdote. Eu saí daqui com 17 anos de idade, né? Então aqui não tinha nada, não existia curso vocacional, não existia isso, a coisa não era fácil, era muito difícil. Para você ter uma ideia, para eu fazer encontro vocacional, eu fui embora para Jacobina. No dia que eu completei 18 anos, 8 de fevereiro de 1983, falei com minha mãe que iria, né? Aí ela começou a arrumar as coisas. Fátima, minha irmã, morava em Jacobina. Eu aproveitei a oportunidade, né, de ir para lá, falei assim, eu vim para aqui, eu quero fazer encontro vocacional, que o Frei Joãozinho havia me dito que havia encontros vocacionais, mas eu não sabia onde era, não sabia como encontrar. Aí Fátima tomou informações em Jacobina, né, com o padre da paróquia de lá, José Remberg, e aí eu saí daqui no dia 23 de fevereiro de 1983, certo? Para Antônio Gonçalves, para pegar o ônibus para Jacobina. Então o primeiro ponto de apoio vocacional foi a casa de Fátima, né? Casada com Jorge, né? Já mãe de Josielma e de Giorgio, bem pequenininhos, né? Então foi o ponto de apoio. Lá já começou o leque de abertura para os encontros vocacionais. 6 meses depois, aí Jussara, né, foi para Jacobina, né?
e fazer uma visita, e aí no ano seguinte decidiu ir estudar lá, né? E aí já eu fui morar, eu e Jussara fomos morar juntos, então foi o segundo ponto, porque assim, era a igreja o tempo inteiro, a gente eu trabalhava no comércio, nas casas pernambucanas, né? E Jussara estudava e vendia confecções e coisas de casa para ter a própria vida financeira dela. E quando dava sábado, pronto, sábado, meio-dia, domingo, a gente só chegava de noite. Então era encontro de igreja, tudo de igreja naquele tempo de formação a gente recebia, tanto na parte de juventude como na parte vocacional. Então Jussara e Fátima em Jacobina foram, né, assim, duas obras importantes para aquele momento, né? Tudo aquela fé inicial da minha avó, da mãe ensinar, do pai acolher, o pai amoroso, em gestos concretos, né? Pai era um amor, mas já do ponto de vista estrutural, já lá para frente, Jussara e Fátima ali bem presentes. Logo depois chegou Everaldo, mas assim, a família toda apoiava. Os mais velhos, né, que sabiam que quando eu falava da encontro vocacional, davam apoio imediatamente. Eu não tive nenhuma oposição na família. Eu lembro quando, há alguns anos que eu morei com ele, em Jacobina, nas trajetórias de Queimada, Jacobina, Filadélfia, e outras denominações, outros locais que eu me esqueci, mas nesses andarilhos dele, especificamente em Jacobina eu me lembro, quando eu andava com ele. Serviços pastorais implantados lá, nas comunidades, no início das SEBs, que era o que eu me lembro, que eram as comunidades eclesiais de base, a formação de círculos bíblicos, vínculos com todo tipo de pastoral. Incluía idosos, juventude, criança, idoso, entidades sociais. E eu me lembro que a gente fazia varredura ali, naquelas serras de Jacobina, subindo e descendo serra, fazendo campanhas. Então, esses trabalhos pastorais, que logo ele foi para Salvador. Então, esses trabalhos, aqui em Poços também, porque quando eu vim de Jacobina para cá, eu trouxe algumas coisas de lá, como a criação do círculo bíblico, onde ele também veio uma vez e achou interessante que implantasse. E a gente andou em muitas casas aqui em Poços, levando a palavra de casa em casa, através do círculo bíblico. Então, pai e mãe sempre foram assim, modelos de fidelidade conjugal. Então eu observava muito isso, né? Não tinha confusões. Pai, o que é que dizer de pai? Se minha mãe tinha assim seu impulso em dizer alguma palavra mais pesada ou dar uma palmada em um e outro, pai nem isso. Pai era aquele estilo sereno, era um homem sereno, dentro e fora da sociedade. Isso todos sabem, eu posso testemunhar publicamente, pode escrever, porque Poços sabe disso. Então, o carinho de pai era muito grande e eu era muito obediente a mãe e pai, muito obediente. Vai, não vai, faz, não faz. Então, a obediência para mim era acima de tudo na relação com os meus pais. E logo que eu conheci a palavra de Deus, né, que os textos, né, de ter uma vida longa, de ter uma vida feliz pela obediência aos pais, aí é que eu era mais, aí é que era. Então engolia certas coisas no seco, porque sabia que ia ter uma recompensa muito grande, uma recompensa de uma vida longa e de uma vida feliz, como diz o mandamento, né? E aí eu ia vendo o estilo dele, traquejar com os animais, a minha mãe administrativa, então eu sou um pouco das duas coisas, amável e administrador. Então eu sou muito administrativo, eu aprendi muito isso da minha mãe. Entendeu? É tanto que no dia da ordenação, você pode observar, no dia da ordenação estavam ali todos, né, foi uma multidão naquela ordenação. Uma multidão, família inteira, e amigos, e professores, e prefeitos, e vice-prefeito, deputado estadual, padres da Diocese de Salvador, seminaristas de Salvador, vieram passar aqui uma semana preparando, então assim, foi uma apoteose. Aos 25 anos de idade, inseriu no seminário em Salvador, mas até lá, um grande caminho de muita oração e perseverança foi feito. Passou um longo período sendo missionário, ou como chamava na época, agente de pastoral liberado, mas o sacerdócio era o anseio que fazia arder o seu coração, desejo esse que já era cultivado desde criança.
eu já era maduro, missionário na região de Andorinha, porque quando eu saí de Jacobina para ir para o seminário, que não deu certo por questões estruturais lá do seminário, então eu fui formar uma equipe missionária em Andorinha, a pedido do padre Luiz Toneto, que tem 57 anos de ordenado hoje, a minha idade natalícia é o tempo de ordenação dele, é um padre italiano, é o segundo pai, é o meu paizão espiritual. Hoje ele reside com Dom Hernaldo em Bonfim, dentro do bispado, já idoso, certo? Mas ele me acompanhou assim, ele me abraçou, acho que como um filho que ele nunca teve, que ele nunca, né? Ele me abraçou. E aí, depois de Andorinha, primeiro ano, segundo, terceiro ano de missão, aí eu me apaixonava, mas por mais missionário que eu fosse naquele tempo, as coisas eram muito... Aí sim era outra época de questões sociais, de sindicato, de política partidária, de ideais revolucionários, né, enfim, formação de base para as comunidades, Bíblia, que assim, eu estudava muito. Então, assim, antes de ir para o seminário, eu já dava curso de Bíblia, entendeu? Para a formação de SEBs, de Comunidade Eclesial de Base. Né? Sem nenhum curso de formação sindical, eu já dava curso de formação sindical, já criava delegacias sindicais, né? Então já era assim, um apaixonado, né, por as questões da igreja. E aí, com 25 anos, eu entrei no seminário em 23 de fevereiro de 1990. Quando ele conversou conosco que ele ia para Jacobina em busca de uma vida melhor, porque naquela época o ensino médio não tinha pelo Estado, não tinha por prefeitura, então as pessoas só tinha particular. Então, como as condições eram precárias para o ensino particular, foi quando ele pensou em ir para Jacobina, onde ele, conversando, ele teve um determinado apoio dos familiares de minha mãe lá. E quando ele disse que ia para Jacobina, que lá ele iria conseguir fazer o ensino médio, né? Que iria se formar, como se dizia, a primeira formatura, né? Aquela formatura de magistério. Só que ele se formou em administração de empresas. E administração, que chamava. Administração naquela época. E aí, quando ele chegando lá, aí ele já começou a implantar dentro dele o objetivo. Terminar o tempo em Jacobina e partir para o Seminário de Salvador. Aí foi que deu aquele estalo, que realmente ele ia prosseguir com aquela vontade que ele tinha. E isso foi um impacto grande e tremendo, porque a gente não esperava que fosse chegar até esse patamar. Muitas dificuldades o padre João Zacarias enfrentou na época em que era seminarista, uma jornada de muitas provações. Com a sua persistência e por acreditar sempre na providência divina, no dia 21 de setembro de 1996, foi ordenado diácono por Dom Lucas Neves, na época arcebispo de São Salvador, na paróquia Santo André. Momento muito especial que foi acompanhado por sua família, que viu ali a realização de um projeto construído e sonhado há décadas. Vamos retomar lá os 9 anos de idade, porque eu estava ouvindo a missa pelo rádio, na Lagoa da Pedra, né? E quando terminou a missa, eu disse: mãe, eu quero ser padre. Eu tenho a impressão que eu nunca tinha visto um padre, que eu não morava aqui. O civil foi no São João, aqui na época do padroeiro. Mãe, eu quero ser padre. Eu disse: sim, tá bom. Aí eu fiquei todo feliz. Aí mãe disse, aí pai chegou, não sei de onde, e eu disse: eu quero ser padre, eu vou ser padre. Aí pai: sim, tá bom. Aí deu risada, foi sereno. Na primeira série, nos livros da primeira série de Débora Pádua Melo Neves, aqui já na escola Grupo Escolar Antônio João de Carvalho, aí tinha uma ficha com o seu nome, nome do pai, nome da mãe, quantos irmãos você tem, o que você quer ser quando crescer. A professora Marisete é testemunha disso. Né? E eu botei: quero ser padre. Por quê? Porque padre é bom. Então o chamado começou aqui. Ele foi se desenvolvendo nessa paixão pela igreja, né, no apoio das pessoas, na área missionária, na área social. Eu fui me apaixonando por isso, pela causa da igreja, assumindo ser igreja, para chegar aos 25 anos. Demorei muito, porque hoje eu vejo os meninos entrando no seminário com 17 anos, com 18 anos, com 25 já são padres, com 25 eu estava começando os estudos.
Então era assim, não era um tempo fácil, era tempo de incerteza, era muita dificuldade, não tinha um apoio, não é fácil, né? Hoje, imagina a facilidade que a gente tem, um padre se interessar por você imediatamente, o jovem diz que quer ser padre, imediatamente tem um padre interessado, uma jovem diz que quer ser uma religiosa, tem uma freira na semana seguinte na casa dela, conversando, não era assim, entendeu? Você fazer o seu enxoval para ir para o seminário, eu trabalhei, eu fui juntando dinheiro para poder comprar as coisas para levar para o seminário, certo? Então eu passei muita dificuldade, você não tem ideia das dificuldades, né? Eu não passei dificuldades assim no sentido de falta, não, mas de precisar trabalhar, inclusive em Salvador, eu ralei muito para fazer faculdade em Salvador, muito, muito mesmo. O seminário é assim, quem paga os seus seminaristas na faculdade é a diocese. Dom Jairo havia me dito, nós não temos dinheiro. Se algum tempo não faltar o dinheiro para pagar, você volta. Ele disse a mim, a primeira coisa que ele falou. Então eu fui disposto para Salvador, para o seminário, e começar o curso de filosofia. Primeiro eu propedêutico em 1990, que é o estudo mais em casa, a oração, discernimento, acompanhamento psicológico, né, acompanhamento dos reitores, na época o padre João Carlos Petrini e o padre Josafá Menezes, os dois bispos hoje, né? Mas depois que você faz o vestibular para a filosofia, aí já é dentro da Universidade Católica do Salvador. Como nós éramos ligados ao Seminário Central da Bahia, então a diocese lá tinha os custos de manutenção da casa. Nós éramos mais de 60 rapazes ao todo, várias dioceses, Jequié, Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Aracaju. E aí as dioceses repassavam o recurso para o Seminário Central, que administrava isso. Chegou o momento que não tinha dinheiro, a gente estava devendo mais de 40 mil reais naquele tempo. Aí eu me agoniei, aí eu pedi a Dom Jairo para trabalhar. Ele disse, eu preciso trabalhar, para ajudar a diocese. E aí Dom Jairo permitiu, né? Depois do segundo ano de seminário, eu fui trabalhar. Eu trabalhei 4 anos, certo? Em Salvador. Fazia tudo. Sossegado, lia todos os textos, era elogiadíssimo pelos professores. Você perguntou das notas, né? Eu sempre tive nota muito alta aqui da primeira à quarta série. Eu talvez tenha tirado um 9, não me lembro. Talvez pode perguntar à professora Marisete, à professora Rita, né? Olhar nas cadernetas. Não sei se eu tenho um 9. 9 eu posso ter tido, um 8 eu acho que não, né? Mas e da 5ª à 8ª série também eu mantive o mesmo nível. Eu fui para a faculdade e mantive o mesmo nível. Então assim, eu fui muito estudioso, sempre me dediquei muito aos estudos, entendeu? E em Salvador, para ressaltar, então eu trabalhava e estudava, eu procurava sempre um serviço. Eu fui autônomo, montei barracas de queijo, doce de banana, requeijão, fazia contabilidade para pequenas empresas. Eu não tenho formação contábil, mas a contabilidade também não era exigente como hoje, né? Então, tinha pequenas empresas que eu fazia, pessoas que tinham um pequeno comércio, e eu fazia aquela contabilidade, eu fechava, eu ajudava, eu dava ideia, e tudo isso era uma forma de ganhar dinheiro. O mel, eu sou apicultor, eu aprendi a criar abelhas em Andorinha para a sobrevivência do grupo missionário. Então, quando eu fui para Salvador, o mel eu comprava com o preço bem em conta na fonte, em Andorinha, e eu vendia em Salvador. Eu comprava um litro vazio, comprava nos bares, as crianças me vendiam litro na casa paroquial onde eu tive apoio em Vale das Pedrinhas, né, Paróquia Santo André, onde eu fui ordenado diácono por Dom Lucas Moreira Neves, né, o cardeal, na época. Então eu comprava o litro, lavava o litro, higienizava, colocava no forno para esterilizar 6 a 6, dentro do forno, depois eu enchia de mel e levava para o mundo. Salvador, uma grande parte das pessoas me conhece, da Avenida 7 à faculdade, das edições Paulinas, Paulos, a editora Vozes, a escola, a faculdade inteira, os professores sabiam e alunos compravam mel na minha mão. As religiosas me ajudavam muito na divulgação, né, do mel, então assim, era um ponto maior para pagar a faculdade, que era muito caro. E o peso era terrível, você carregar daqui. Eu chegava a levar daqui de Andorinha 300 litros de mel para Salvador. Tudo nas garrafas? Não, eu botava lá, levava nos camburões, enchia lá. Porque lá eu comprava a garrafa, lá eu esterilizava as garrafas, que não tinha garrafa pronta.
Não tinha essas petezinhas que era fácil, era de litro de 51, a preferência. Entendeu? Então lá eu lavava o litro, esterilizava, botava, comprava aquela rolhazinha de cima para poder vender. Quando eu saí de Jacobina, fui para Andorinha. Então em Andorinha eu fui morar na zona rural com Romero e João Wilson. E lá era uma roça comunitária, até hoje é roça comunitária. Então nós, dentro da roça comunitária, tem uma casa da paróquia de Andorinha, certo? E o resto das terras é do pessoal da região de Cachoeira. É uma comunidade pertinho dá 6 quilômetros de Andorinha, certo? E foi lá dentro dessa roça que nós desenvolvemos o apiário. As primeiras 10 melgueiras foi o Padre Luiz que doou para nós. E aí o Romero já sabia criar abelha, que ele havia aprendido no seminário, Romero Falcão Menezes, hoje é leigo lá na região, mas não fez teologia, mas não se ordenou. É um leigo, né? Formado no seminário da Paraíba, né? E lá ele aprendeu a criar abelha. Então, quando ele chegou, ele já multiplicou. Então, passou o conhecimento para mim, passou para João Wilson, então nós já abrimos um apiário imediatamente. Eu não sabia tanto quanto vinha me ajudar dias depois para esse mel, que para eles era bom, porque eu comprava o mel pelo preço de custo deles aqui, mas era lucro para o apiário, e para mim, que vendia um preço bem superior em Salvador. Eu pagava a faculdade, eu ajudava seminaristas, né? Ajudava a diocese, né? E só voltei para o seminário no último ano, em 1996, concluindo os estudos da teologia. Então, a ordenação diaconal se deu nesta dita paróquia onde eu morava como seminarista em Salvador, no bairro do Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, mais precisamente. A minha diaconal, eu ainda não tinha terminado o último ano da teologia. Foi uma coisa de Deus. Eu fui ordenado por Dom Lucas, como eu falei, dia 21 de setembro de 1996, dia de São Mateus. Então, a minha família, o máximo que pôde, esteve lá. Mas o pessoal da paróquia não, daqui da comunidade não, porque já esperava no outro ano, né, já esperava a ordenação. Né, e não se tinha assim, muita motivação de fazer caravana, não sei lá de quê. Não tinha isso, a gente não sabia. Eu nem culpo, não, veio os convites, o pessoal acompanhou em oração. Se você vê o convitezinho, alguém deve ter aí, a Jussara, ou alguém da família, deve ter aí como foi o meu convite. A simplicidade do convite da minha ordenação diaconal e presbiteral, entendeu? Tem, mas não está aqui, né? Mas, assim, a comunidade não pôde participar, com certeza não tinha essas motivações, o que fez o contrário, né, na ordenação presbiteral em 97. Foi muito emocionante, né? É aquele momento que quando se tem uma caminhada para se completar, para se iniciar, para terminar, sempre tem um início, meio e o fim, né? E essa foi uma das partes que foi muito emocionante, principalmente eu como família estava lá participando como irmã, né? Mais velha do que ele, né? E a parte emocionante é que lá na hora da entrega, né? Você saber que você está entregando o teu irmão para as pessoas da comunidade. E saber que ele não é mais só meu irmão, ele não é só mais filho do meu pai, nem da minha mãe, né? Que ele arrumou nova família, tanto de irmão como outros pais, outras mães, no lugar que ele fosse passar. Então esse foi um momento muito, muito mesmo emocionante para mim. Né? A gente chega a chorar de emoção, né? Ainda me lembro como hoje, né? Então é assim, é uma coisa muito importante você saber que tem algo parente seu, o seu sangue, numa extensão dessa forma, né? Uma vivência dessa forma, aquela vocação que ele escolheu, né, para ser aquela vocação vindo assim do fundo, que desde criança ele já teve esse instinto, esse estalo que deu na mente dele, né? Que Deus disse, não, você nasceu para ser dessa forma aqui. Então você não vai ter só uma família, você vai ter várias famílias por onde você vai passar. Tu vai ser o meu pastor para guiar essas ovelhas que eu estou te colocando na tua mão. Teve uma coisa interessante na ordenação diaconal. Nós nos paramentamos embaixo, né, lá num salão que tinha no Vale das Pedrinhas, em Santo André, Salvador. E aí eu fiquei à paisana com a camisa normal. Aí quando eu cheguei na porta da igreja, meu pai, minha mãe e minhas irmãs que estavam lá, meus irmãos,
me levaram até o meio da igreja. No meio da igreja, este padre Luiz Toneto, que me adotou como missionário e foi todo o meu apoio, como eu falei, ele me pegou, abraçou meus pais, me abraçou e meus pais voltaram do meio da igreja para os seus bancos e do meio da igreja ele me conduziu até a frente do altar, onde me entregou ao bispo. Então foi muito emocionante, altamente emocionante. Eu estou lembrando desse detalhe agora com essa entrevista que você está me fazendo, né? Revivendo aí. Tem muita coisa que fica pendente, sabe, Messias? Muita coisa. Então, assim, foi um momento eu me senti assim, da família, entregue à igreja na pessoa do padre Luiz Toneto, estou todo arrepiado, né? Entregue ao padre Luiz Toneto e o padre Luiz Toneto me entregar a autoridade que era o bispo. Aí depois foi que eu desci para colocar a túnica e entrar na procissão de entrada. Então isso foi muito emocionante. A comunidade de Santo André me ama. É uma coisa, eles me abraçaram como se fosse um filho, entendeu? Porque assim, eu saí de Poços e tinha muita dificuldade de voltar, o trabalho não me permitia muito contato, mas mantive os laços, né, da família e também os laços eclesiais com muita maturidade, com muita precisão. Se dirige ao altar trazendo a história que ele agora usará como diácono. E o seu vigário, Padre Luiz Toneto, irá impor a estola diaconal em João Zacarias. O dia 5 de abril de 1997 foi um dia de muita alegria, pois a comunidade de Poços presenciava um fato histórico, a ordenação sacerdotal do padre João Zacarias pela imposição das mãos do bispo da Diocese de Bonfim na época, Dom Jairo. E para isso foi confeccionado aqui nas ruas de Poços um grande tapete feito de pó de serragem, que tinha alguns elementos, como pedra, espinhos e caminhos tortuosos que simbolizavam os desafios da vida do padre João Zacarias. Esse tapete iniciava aqui da sua casa, e percorrendo as ruas da nossa comunidade, chegando a um ponto estratégico e específico deste caminho, que é justamente esta pedra. Pedra esta que o padre João Zacarias subiu e passou por ela, simbolizando assim os seus desafios dessa vida, que não há desafio maior que ele não possa vencer, pois o plano de Deus na sua vida era muito maior e tudo aquilo que ele pudesse enfrentar, ele iria vencer, pois Jesus estava com ele. Daqui então, Padre João seguiu seu caminho. Chegando aqui, na Praça da Igreja Católica de Poços, Padre João se depara com milhares de pessoas que estavam à sua espera para viver esse grande momento em sua vida, a sua ordenação sacerdotal. E aqui, onde ainda não era desse jeito, ainda era chão batido, várias pessoas puderam testemunhar esse grande acontecimento em nossa comunidade, a primeira ordenação sacerdotal celebrada aqui em Poços. Ó Senhor, sede nossa proteção, confia
causais possas conservar-nos e confortar-nos no nosso santo serviço. Ouvimos, para que nos digneis abençoar este evento. Para que nos digneis abençoar, santificar e consagrar este evento. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Cristo abençoe. Vamos porque está na hora. Vamos lá. Senhor, de piedade, rogai aos anjos lá do céu, rogai por nós e Francisco Xavier. Por nós todos os santos, perpetuamente, pedi a Deus do céu, que chegue a nossa vez. Nossa, foi muita emoção, foi muita emoção. Era difícil ver a quantidade de pessoas. Eu não tinha concentração mais na parte da tarde, chegando gente, caravana, e aquelas ruas sendo lotadas, e chegando em casa, e eu sem poder botar a porta na rua, e nem o horário de tomar banho, já era 4h30 da tarde, a ordenação era 5, eu estava sem tomar banho, o povo em cima, e todo mundo eu conhecia, era uma multidão, não sei quantas mil pessoas tinha. Poços, foi uma mobilização que a comunidade de Poços fez, né, na divulgação, aí a gente já sabia divulgar muito bem. Eu creio que a emoção tenha sido tanto quanto para mim, igual para toda a comunidade de Poços, porque foi um trabalho conjunto. A minha família assumiu, sentou junto aqui. Eu vim fazer a primeira reunião aqui para preparar a ordenação. Eu morava em Queimadas, como falei, como diácono, e eles assumiram tudo. Então foi muito difícil, surpreendente, uma forma de estudar as coisas para a comunidade de Poços. E a minha família colaram junto aí, e meu Deus, poucas vezes eu vim aqui. Poucas vezes, a ligação era muito cara, entendeu? Mas eu fazia ligação aí para o posto, mandava chamar a mãe, às vezes Fátima, sei lá, os mais velhos aí, alguém daqui da comunidade, ia dando certas orientações por telefone. Então foi uma emoção muito grande, conjunta. Então esse sentimento de família e comunidade foi o mesmo sentimento de muita emoção, de muita gratidão. E o povo chegando e eu ali, eu quero tomar banho, eu brincando, sempre fui muito espontâneo, tirei a camisa no meio da rua de Poços, eu vou tomar banho, e o pessoal, deixa, tudo aberto, aquela festa, pai alegre, mãe alegre, as irmãs, foi assim, sabe, foi muito bonito, foi um número muito grande, eu esperava que tivesse gente, mas acho que teve muita gente, foi muita gente. Momentos emocionantes, alegria, angustiantes, sabe, houve de tudo. Tensão, nervoso, porque um evento desse tamanho, desse porte, foi muito grande e muito emocionante e bonito, né? Eu mesmo, como uma das irmãs, foi tão emocionante que, para você ver, aconteceu um fato assim terrível que para me tirar do controle, mas não conseguiu. Foi a minha roupa de eu vestir, era todo mundo de branco. E nesse momento eu pedi para todo mundo passar ferro na minha roupa, ninguém quis. Eu vou passar. Quando eu bati o ferro, queimou na hora da missa, quase da hora da missa, 20 minutos.
Meu irmão, eu vou te contar, vocês que estão me ouvindo, foi um nervoso muito grande, mas eu sou costureira e Deus estava do meu lado, sempre está. Aí eu mesmo consertei, fiz um modelo na minha roupa, que todo mundo achava que era um modelo e não foi porque o ferro queimou. Né? Mas foi muito bonito, muito mesmo. Abalou de Salvador para cá, abalou todo mundo, veio ônibus de todos os locais. Inclusive, né, um caminhão que foi feito aqui para retratar a caminhada dele. Né? E nesse caminhão tinha areia, tinha espinho, tinha pedras pequenas, pedras grandes. Né? As pequenas são aqueles as empecilhos que quer atrapalhar a caminhada, mas não consegue. Mas nesse trajeto, num certo local, na virada ali, logo abaixo aqui da casa da gente, né, tinha uma pedra enorme. Nesse momento, ele subiu em cima da pedra e fez uma declaração, que aquele caminho, com aquelas coisas que estavam ali, espinhos, pedras, areia, tudo, eram os empecilhos que estariam tentando atrapalhar a caminhada dele. Só que não iria conseguir, não conseguiram. Inclusive a pedra maior, né, que estava lá no meio, ele subiu. Né? E explicando que aquela pedra maior tinha havido. Houve fatos, né, que aconteceram que poderia atrapalhar a caminhada dele, mas não jamais iria conseguir. Porque ele nasceu para ser sacerdote, um pastor, e que ele estava conseguindo naquele momento, abaixo de Deus. Né? Eles criaram esse caminho, certo, de pau de serra, colocaram plaquinhas de locais onde eu havia passado, certo? Tipo Poços, depois Jacobina, depois Andorinha. Eles foram colocando plaquinhas, nomes de locais onde eu fiz a trajetória até chegar a Salvador para a ordenação. E duas coisas. Eles colocaram uma pedra muito grande, entendeu? Que inclusive eu ainda vou ver se eu trago essa pedra para cá. Uma pedra para eu subir, significando as dificuldades. Pedra grande, tá lá, ainda está lá em cima, tá lá no vizinho prédio. Né? E aí na frente, no cantinho do prédio, depois da Sociedade de São Vicente de Paulo, eles colocaram uma curva acentuada. E disseram, você precisa fazer, você não pode passar direto pelo pau de serra sem considerar a curva. Então eu fui obediente e fiz a curva, né, como eles me mandaram. Eu fiquei proibido de sair na rua da noite e da tarde do dia anterior, até o outro dia que eles não deixaram, para eu não ver o caminho. Foi surpresa para mim. Foi surpresa para o pessoal e foi surpresa para mim. Então assim, o caminho inteiro eu chorava. Porque era uma emoção muito, porque eu ia recordando o caminho, passos, sabe, pedras, enfim. E aí quando chegou nessa curva, no meio da rua, eu olhei assim, eu me dobrei para um canto, me dobrei para outro, e né, botaram o J, botaram o Z, e eu fiz aquele contorno e fui obediente até chegar aqui para formar a procissão de entrada, onde o bispo já estava esperando. Tomado pela emoção, a ordenação inteira, até hoje eu choro nas ordenações dos outros padres, certo? Dos diáconos. Eu choro, mas assim, ver tudo, ver as pessoas, ver famílias, são autoridades, pessoas que participaram, a forma como a liturgia organizou, o grupo de cantos, tudo me chamou a atenção. Agora assim, uma hora que eu quase... como é que diz? Não levantava, foi no chão, quando você se deita, você morre para o mundo, que a gente canta a ladainha dos santos, né? Então ali é o momento da gente morrer. Eu comecei a fazer uma visualização de tantas coisas no mundo que eu precisava morrer. Então, para mim, o momento mais emocionante ali, depois da imposição das mãos, que é o momento chave, é o momento que você se deita ali e você diz assim, eu estou largado no chão. O tapete, o chão, depende do padre, é aquele momento de você se sente assim, você levanta uma outra pessoa. Certo? E já posso adiantar o dia seguinte, que foi a primeira missa, às 9 horas da manhã. Inclusive tem pessoas que virão, né, participar desses 25 anos que estavam na primeira missa, né, jovens da primeira missa de Antônio Gonçalves, daqui de Bonfim, né? Foi na hora da bênção, aquela alegria de estar sempre na primeira missa, é muito emocionante. A primeira missa é muito emocionante, é uma coisa que não
não é enfeitar, não, é que não dá para explicar, não tem palavras para explicar, mas na hora da bênção, eu senti um fogo, uma emoção, uma coisa, parece que o mundo estava sendo derramado do Espírito Santo, parece que Poços estava contagiada. Na hora que eu fui dar a bênção, que eu me sentia assim, um instrumento oficial da bênção de Deus. Como fonte de bênção, sempre eu tive essa consciência de abençoar as coisas, mas naquele momento da bênção, foi o momento que a lágrimazinha desceu do olho na primeira missa. Você vê, sentir que tem uma pessoa, um ser que desde criança, desde berço que nasceu, Jesus disse que você vai nascer para ser isso, e conseguiu o objetivo, com todas as dificuldades passadas, com todas as pedras, com todos os espinhos, né? Os empecilhos da luta, do dinheiro que não tinha, a família era humilde, não tinha condição, e de sentir que aquelas pessoas todas que estavam naquele momento ajudaram, contribuíram de todas as formas. Foi emocionante demais. Eu falo, me dá vontade de chorar porque me emociona mesmo, sabe? De ver assim, de sentir aquela pessoa, aquele ser ali, com todos ao seu redor. Sabe? Poder saber assim, a nossa família, por ser tão humilde, meu irmão chegou onde chegou, porque houve as ovelhas que ele iria tomar conta depois, que ajudou ele a chegar até ali. E hoje, até hoje, nos dias de hoje, essa data especial que está acontecendo agora, né? É você sentir que nunca deixaram de ajudar ele de alguma forma. E a comunidade de Poços, dava para sentir que ela sentia a emoção comigo. Só que ao invés de a gente chora, a gente se sentia ali, ao invés de como é que diz, chorar mais, a gente parece que um fortalecia o outro no olhar, no abraço, você está aí, a gente está feliz. Então foi uma coisa muito emocionante da comunidade de Poços. Era o primeiro filho de Poços, né, sendo aí, né, ordenado, uma coisa que a gente não sabia nem dizer o nome, a gente foi aprendendo com isso, né? Os jovens trabalhando ali, né, com todo o empenho, às vezes sem nem entender direito o que estava fazendo, mas estava fazendo, né? Não sei nem dizer não, um momento de Deus, um momento de Deus. Todos nós passamos por provações, até Jesus caiu. E Padre João também passou por uma grande provação no mês de agosto de 1997, ano da sua ordenação sacerdotal, quando viu sua vida por um fio ao sofrer um gravíssimo acidente. Pensou que ali seria o seu fim, mas Deus ainda o queria por muito mais tempo para pastorear o seu rebanho. Nenhuma das dores, sequelas desse acidente o fizeram desistir. Pelo contrário, mesmo com tudo isso, conseguiu continuar em frente e seguir o seu ofício. O acidente foi trágico, porque assim, eu vinha da preparação de uma ordenação, do padre Alberto em Itiúba. No caminho acontece o acidente. Meu pai e Everaldo estavam indo para Queimadas me visitar. Passaram de ônibus e eu estava jogado na beira da estrada, eles não sabiam. Estava de moto e um carro me pegou, entendeu? E o carro foi embora. Eu fiquei sozinho, jogado dentro do mato, a moto para um lado e eu para o outro. Não prestou socorro. Porque eu estava com garupa e eu fiquei consciente no acidente, com a perna quebrada, né, mas consciente. Então eu disse, eu tinha visto, era uma reta. E aí eu disse, vem um tal carro que parece ser de tal padre. E era o padre Nelson de Cansanção, vindo para Bonfim. Então o socorro começou por ele. E o Silvano caiu da moto, mas ele não se machucou, não teve fraturas, ele se ralou bastante, teve raladuras fortes. Então ele deu sinal para o Nelson. E eu quietinho lá dentro do mato com a perna, sabia que estava com a perna quebrada, eu dei todas as orientações técnicas para ter cuidado com a minha perna, entendeu? Para receber os primeiros socorros em Itiúba. Então, naquele momento do baque, quando eu me vi assim, quando eu rolando dentro daquela valeta assim, eu senti o mundo como se assim, morri. Eu acho que eu não vou acordar. Acabou tudo, rapidamente, porque eu tinha me ordenado em abril e o acidente tinha sido em agosto. Então, foi um momento difícil. Foi mais forte ainda, eu me lembrei agora, dentro da clínica, em Itiúba, né?
Aí teve um momento que eu apaguei, eu senti que o corpo estava morrendo. Eu fui apagando. Ali eu me entreguei a Deus, né? Eu senti que eu ia apagar, que eu senti que o corpo estava morrendo, estava gelando do dedo, foi subindo, 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 e eu já não sentia mais muito tato, né? Estava muito sujo ali de sangue, aquela coisa toda. Silvano estava do meu lado, o rapaz que era sentado, já tinha pessoas conhecidas de Itiúba, né? A doutora Lúcia, psicóloga, que é da clínica dela, né? Estava lá, e o esposo dela, né? Como médico, e ali eu me senti um finzinho assim, sabe? Mas depois eu reagi. Mas naquele momento, para mim, foi o momento pior de todos. Fiquei com sequela, tenho sequela grave até hoje, de dor, de movimento, de limitação. Tipo, eu não ando de bicicleta, eu não corro, né? Eu tenho os meus limites. Eu fiz 8 cirurgias. 8. Para estar, né, firme como estou hoje, né? Mas eu tenho sequelas dolorosas bastante acentuadas. Ele se viu impossibilitado o medo de perder a perna. Sabe? Eu mesmo fui uma das irmãs que eu pedi muito a Deus. Me ajoelhei muito. Senhor, Tu pode deixar ele de qualquer forma, menos sem as pernas para andar. Porque Tu, Senhor, se Tu colocou ele aqui para ser o pastor das Tuas ovelhas, Tu não vai deixar ele impossibilitado de andar para fazer o que Tu prescreveu para ele. Que Tu escreveu no livro da vida para ele. Então foi isso. Então as minhas orações eram só isso. Senhor, não deixa ele perder a perna, não deixa ele amputar a perna dele, não deixa ele perder a perna. Inclusive hoje ele anda, mas quem prestar atenção, ele tem a dificuldade, ele não consegue colocar a perna direita no chão. Porque o osso não deixa, né? Não deixou, e não tem operação, não tem nada. Então esse foi porque foi um momento que precisava muito de dinheiro. Foi aí onde a gente viu a força das pessoas e da comunidade. Do mundo todo, de onde conhecia ele dependia, da região toda. Ninguém media esforço, era garrote, era isso, era mais aquilo, faz bingo, faz isso e faz mais aquilo. Então todo mundo em si, no mesmo propósito. E até hoje, se disser precisa, é tudo. Tanto que ele não, é presente para ele, todo mundo dá coisa que ele, meu Deus do céu, onde é que eu vou colocar? Não precisa, mas as pessoas não querem saber disso. Passagem por ele em Jacobina, quando eu amanheci o dia no portão, estava lá sacolas de coisas, todo mundo, ninguém mexia, sabia que era do pai, a pessoa botou lá, pegou, então é dessa forma. Então esse amor que as pessoas sentem por ele é muito bom. Eu só pensava assim, meu Deus, meu ministério acabou tão cedo, mas valeu a pena, que eu estou muito feliz em Queimadas. Isso eu pensava imediatamente. E sabia que eu tinha vindo de estar fazendo bem a alguém que iria, a um novo sacerdote. Eu tinha vindo lá, não estava vindo de qualquer lugar. Eu estava vindo de uma reunião que tinha acontecido à noite e no dia seguinte eu estava indo para Queimadas, né, que foi em pleno dia, 7 horas da manhã, o acidente. Sim, eu estava contando. Então, meu pai chega em Queimadas com Everaldo, sabe da notícia que eu fui acidentado e voltam para Itiúba, desesperados, né? E eu estava na clínica para ser retirado para o hospital de Senhor do Bonfim, e onde foi feita a primeira cirurgia imediata. Depois de 17 dias fui para Salvador, e aí foi uma sequência de cirurgia. Foi muito sofrimento. Mesmo assim, em nenhum momento deixei a paróquia de Queimadas. Eu passava um período lá e estava na paróquia. Passava um período, perna torta, perna com ferida, perna manchada, dor, não dor. Eu estava em Queimadas. Passava um período em Queimadas, voltava para a fisioterapia, voltava para Queimadas, era a outra cirurgia. Foi um vai e vem de Queimadas para Salvador. E eu dentro de um Toyota, nas comunidades, firme. Chegava perto das comunidades, digamos como daqui na Caraibinha. Aí eu tomava um remédio mais forte para dor, para chegar lá com cara de alegria, para não chegar demonstrando dor. Então eu tomava o remédio próximo àquela missa, ou às missas que tinha na região de Queimadas. Era uma região muito difícil, uma região geograficamente ela é muito difícil, muito longa, muito extensa, então de estradas muito ruins. Então para eu poder mostrar a cara de alegria para o povo que tanto me zelou, que tanto me ama até hoje, o pessoal lá também tem uma paixão muito grande por mim. Eu tomava meu remedinho para chegar lá com cara de alegria.
Podemos dizer que várias vocações se deram a partir da sua ordenação presbiteral. Vocações sacerdotais e religiosas foram despertadas naquele dia. Padre João Zacarias é o primeiro do celeiro de vocações da comunidade São João Batista de Poços. Vocação é chamado de Deus. Então eu creio que ao se envolverem nesse trabalho de fazer, de preparar uma ordenação, como o caso do Antônio, eu acho que começa a despertar a partir dali, certo? O fato é que foi aí, um celeiro, sementes jogadas, nascidas, regadas, e eu não tenho dúvida que incentivou. Talvez ele tenha até uma outra resposta, mas eu acredito que é o envolvimento deles como jovens, no próprio processo, eles se sentiram dentro do processo de ordenação. Eles se envolveram, eles se deram, e eu acho que ali Deus aproveitou e disse: eu vou te chamar também. E eles disseram: tá bom, pode chamar que nós vamos. Então, meu pai sempre me chamou de Silva, que eu sou João da Silva Zacarias. Então ele disse: Silva, Aí, mais tarde, já não sei quem, quis aperfeiçoar alguém da família, ao invés de chamar Silva, chamar Silvio. Não, Silvo. E mais tarde, Silvio. Então foi o próprio desenrolar da história entre família e o próprio povo, que ao invés de chamar Silva, chamava Silvo e depois Silvio. Onde eu me apresento por aí, eu digo o padre João Zacarias, também conhecido por Silvio. E aí a família, hoje já quase só alguns sobrinhos, tio Silvio, Mas são poucas pessoas, é um nome próprio, característico da comunidade São João Batista de Poços. Eu tenho andado muito com ele até hoje. E uma coisa assim, às claras, é a humildade. Não suporta ver alguém com necessidade, seja física, seja espiritual, seja material. Ele quer sanar aquilo. Ele quer ver o bem do outro, que ele vê o próximo bem alimentado, o próximo vestido, ele dá até o que ele tem. Então essa lição de humildade, de companheirismo e de não levar a mágoa de ninguém. As pessoas faz alguma coisa, conosco ou comigo, e ele diz: entregue a Deus, deixa isso para lá, que Deus resolve. Isso fica dentro de mim e é uma lição que, para mim mesma, até hoje, me beneficiou muito na minha vida, Na minha vida aqui enquanto terrena. Então, é esse legado que ele deixou. Eu acredito que não só para mim, mas para os familiares. A questão do perdão. Ele não só espiritualmente, mas moralmente, com a sua ética cristã. Ele tem passado para mim, como uma das irmãs mais novas dele, por onde nós andamos, pelo tempo que nós moramos juntos. O legado que ele deixa para mim é de que nós devemos viver uma vida de agrado ao Senhor, de agrado a Deus. Da gente apenas não se contender com certas coisas aqui do mundo e se apoiar somente em Deus, porque Ele é o dono de tudo, é o dono das nossas vidas e é Ele que resolve tudo. Então, quando acontece uma coisa na minha vida pessoal, que a gente conversa, Ele diz: entregue a Deus que você serve, entendeu? Entregue a Deus que você serve e ore a Ele, porque você é uma mulher de fé e você vai conseguir. Então, até hoje, até aqui me ajudou o Senhor, mas até aqui me ajudou meu irmão querido, sacerdote, padre João da Silva Zacarias. Sim, é a doação. É o de se doar dele, é dentro de criança, até hoje. Inclusive de Jacobina, quando ele esteve comigo, É a doação dele. Ele chegou na casa, que ele vinha de uma caminhada, aí ele chegou e disse: Mana, a coberta que eu tinha, que você me deu para viajar, já não está mais comigo. Por quê, meu irmão?
Porque tinha um casal na rua do mundo, eu peguei, embrulhei ele. Tá lá. Então, até hoje, é doação. O amor ao próximo. É isso. Até hoje não pode faltar. Isso marcou para mim, sabe? Que ele não tem nada nas mãos. É do outro. Ele me ajuda de que forma? A oração. Ele ensinou para mim assim, Fafá, é o apelido carinhoso, né? Em qualquer dificuldade, é joelho no chão. Se não puder se ajoelhar, sentada, ou deitada, ou em pé, mas ore. Clame a Deus que você consegue. Então é a oração. Eu creio como pessoa, não é? Como toda família humilde, todos passam por momentos difíceis financeiramente, né? Mas ele foi sempre trabalhador, sempre batalhador. Nunca deixou de ir buscar o seu objetivo. Como vocação, eu acredito que foi pelo a sua prática diária, do seu dia a dia e as críticas que ele enfrentou, né? As pessoas criticando por eles a andar sempre na igreja, né? Como as pessoas ainda gostam muito de dizer, né? Chama de andorinha, isso é coisa de mulher, sabe como dizem. Mas ele não desanimou, não. Um dia, como eu já falei antes, ele ficou bem triste, chateado, e eu cantei uma música para ele, aquela música Pelas Estradas da Vida. Nunca sozinho estás, contigo pelo caminho Santa Maria vai. E eu lembro que nós estávamos tocando o sino bem nessa igreja, e ele confessou para mim que estava triste, porque alguém tinha criticado ele, né? Até podemos dizer, naquela época era como um insulto, né? Com palavras que não agradou. E eu disse para ele, lembre-se que abres caminho, outros te seguirão, não desanime. Então eu creio que essa situação do não aceitar, como um todo, quis impedir, mas ele não desistiu. Eu toda a vida fui uma pessoa, graças a Deus, muito católica. E sempre ele me ajudou aqui na igreja, como eu falei, arrumar, a gente rezar o ofício de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é uma pessoa muito especial na vida do Padre Zacarias. Era muito especial. E naquela vontade dele, naquela fé que ele tinha, me ajudou muito a eu crescer. O Padre Zacarias na minha vida era como que ele fosse meu filho. Uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa muito abençoada, muito amigo. Ele era tudo na minha vida, o Padre Zacarias. Me ajudou muito com meus filhos. Como eu lhe falei, que ele era uma pessoa muito dedicada às pessoas mais velhas, criança. E eu mesmo, ele me ajudou muito. Como é lindo conhecer toda a história, como nasceu, desenvolveu e se tornou concreto uma vocação. Não foi fácil, mas os ensinamentos de Jesus já nos adianta que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E Padre João Zacarias tomou a sua cruz e seguiu. Pensou até em desistir, talvez, mas o seu amor e a sua convicção eram muito maior do que qualquer dificuldade. Hoje é um sacerdote para sempre, que com muita dedicação e doação cuida do povo de Deus com maestria. O seu jeito de ser conquistou o nosso coração e implantou em nós o desejo de ser cada vez mais de Deus, inteiramente do Senhor, como você é. Que o Todo-Poderoso santifique ainda mais a sua vocação e torne cada dia mais ela fecunda. Que Deus o abençoe.